Mas hoje a gente quer conversar um pouquinho, o enfoque maior vai ser nas obras básicas. Mas não tem como a gente falar de obras básicas sem falar de Kardec, né? Eh, eu adoro ler biografia. Quem me conhece já viu várias. Eu adoro ler. Um dos 5 livros que eu leio sempre ao mesmo tempo, um deles sempre é uma biografia, não necessariamente espírita. Coincidentemente, dessa vez é espírita e coincidentemente é do Francisco de Assis, o livro que tem o estudo no sábado, mas eu leio por conta, que não é exatamente uma biografia, é um pouco mais do que isso, a história de Francisco de Assis, né? Aos olhos da espiritualidade, todo o movimento que veio para a sua encarnação. Mas eu gosto de ler biografia do Kardec, eu já li várias, né? Porque a biografia sempre nos mostra o homem por trás da personalidade, né? E porque quando a gente vê assim, quem foi Dom Pedro I, Dom Pedro II, quem foi é, é, Kardec, quem foi Santos Dumont, né? E a gente começa a ler. Terminei a fase do Santos Dumont, estava lendo várias biografias do Santos Dumont, e aí agora eu estou no São Francisco. E a gente começa a ver a pessoa por trás daquela personalidade. E quando a gente vê a pessoa por trás da personalidade, a gente enxerga pessoas como a gente, que tem erros, que tem acertos, que tem dificuldades, que tem desafios na vida, que tem. E o que diferencia nós dessas personalidades, muitas vezes, é como eles encaram esses desafios. Como eles encaram. E isso é uma grande lição. Isso é o que eu acho fantástico. Então, Kardec, por exemplo, foi um cara que passou por muitas dificuldades, não necessariamente na infância. Ele até teve uma infância tranquila, mas durante a sua maturidade, né, ele teve várias dificuldades. E durante a fase em que ele assumiu a frente do espiritismo, mais ainda, ele foi traído por amigos, ele foi perseguido, tiveram várias situações e a gente vê como que essas pessoas encaravam. Estudar a biografia do Allan Kardec é uma lição de vida para mim, porque não é à toa que ele foi chamado de o pai do bom senso. Olha só, era o apelido que ele recebia, então era o pai do bom senso. Então isso é interessante porque em vários momentos em que ele passava pelas dificuldades, ele utilizava essa característica. E a gente pode aprender com isso. Porque quantas vezes nós temos as nossas dificuldades e não temos bom senso, né? Então decidimos e acabamos criando na nossa decisão inimizades, acabamos criando discórdias e tudo mais, né? Então esse aqui é o grande ponto. Então vamos lá, falar rapidamente aí sobre a biografia do professor Rivail, né? Para quem não sabe, Allan Kardec é um codinome, né? Ele nessa encarnação que tem essa cara, assim, que parece que ele é muito bravo, mas ele não é muito bravo, né? É que se ia tirar foto na época, foto era uma coisa assim, é igual ligar para São Paulo, como a gente fala, né? Vou me vestir para ligar para São Paulo, que é uma coisa mais bonita, assim, né? Você tem que ficar. Então era tirar foto, era isso, ele tá. E ele tinha esse bigode, porque ele tinha uma verruga, que assim, ele tinha vergonha, então ele tinha esse bigode, essa verruga que ele tampava com o bigode. Você veja como ele também tinha defeitos físicos, né? E a gente percebe, como todos nós, defeitos físicos, qualidades e tudo mais. Então ele não é essa figura sisuda, como muitas vezes aparece nas fotos, ele era uma pessoa alegre, uma pessoa inteligente, perspicaz, muito espirituosa, né? Então, assim, não era brincalhão no sentido de fazer muitas brincadeiras, mas era uma pessoa muito alegre. Então, a gente vai falar. E ele nasce com o nome de Hipólito Leon Denizar Rivail. Esse era o nome dele. Ele adota esse pseudônimo de Allan Kardec muito tempo depois. Tá? Então, ele nasce. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a biografia dele bem rapidamente, que fica o merchandising para a aula do primeiro módulo. E vamos falar sobre como foi o critério, acho que esse é o foco da palestra hoje, como que foi o critério utilizado na codificação e as obras básicas que são uma decorrência desse critério, né? Então, o Hipólito Leon Denizar Rivail, a gente vai chamar ele de professor Rivail ou de Allan Kardec e tudo mais,
Ele nasce em Lyon. Aliás, isso é uma coisa interessante das biografias. Quando você lê, por exemplo, por que você leu várias biografias? Né? Tá suficiente. Porque a história muda, senhores. A gente tem uma mania de achar que a história é estática, mas não é. Sabe por quê? Porque a história é contada por pessoas que não necessariamente viveram naquele tempo, né? E é baseada em relatos ou baseada em documentos. E documentos se perdem, se acham, se encontram muito tempo. A própria carta do Pero Vaz de Caminha, por exemplo, que a gente tem, carta do descobrimento, né? São 3 cartas sobre o descobrimento do Brasil que se encontrou. A carta de Pero Vaz de Caminha só foi encontrada no final do ano 1700 e quase 1790. Até 1790 não se tinha a carta do Pero Vaz de Caminha. Não se sabia, ela existia, mas ela estava guardada na Biblioteca Real e não tinha sido encontrada pelos historiadores. Aliás, um documento que vale a pena ler, é fantástico, é lindo, maravilhoso. É a certidão de nascimento do Brasil, um relato daquele que viveu naquele tempo. Mas é um relato limitado, né? Veja como mesmo assim ele é limitado àquela pessoa. O Brasil era muito mais, aliás, nem chamava Brasil naquele tempo, né? Ilha de Vera Cruz, Ilha de Santa Cruz, depois ele foi chamado de Terra dos Papagaios. E aí a história muda. Aliás, e eu estou contando isso porque tem um historiador francês que eu estava assistindo no ano passado sobre ele. Tem vários podcasts aí, vários o curso dele sobre Allan Kardec ali, e tem vários documentos que você encontra na internet facilmente sobre Allan Kardec. Novos documentos que foram encontrados. Então, por exemplo, quando você vai estudar uma biografia mais antiga, diz que Allan Kardec nasceu em Lyon, né? E é verdade, ele nasceu lá, mas ele não morou lá. Mas as biografias antigas diziam que sim. Lyon era uma cidade cinza, uma cidade industrial, né? E, na verdade, o professor Rivail, quando criança, nasceu em Lyon, mas morou numa fazenda, uma grande fazenda que eles tinham, muito valiosa. E, aliás, encontraram o jornal da época da mãe dele vendendo essa fazenda. Então, se tem exatamente o tamanho da casa, se tem o tamanho, então era uma grande fazenda, muito rica, a família era rica, principalmente a da mãe, né, tinha bem abastada. O pai era um juiz, mas não era um juiz, era um juiz militar que morre quando ele está numa campanha napoleônica lá em Portugal, né? Então, e aí ele morre e nunca mais encontram ele, provavelmente morre ou desaparece, né? E então Kardec tem uma infância ao contrário. Então, se você pegar uma biografia muito antiga dele, aliás, se pegar a biografia que está, porque a partir de 1940, 50, tem uma obra do Allan Kardec chamada O que é o Espiritismo. E se você pegar a editora da FEB, na FEB vem a biografia do Kardec. Aquela está desatualizada. Então, só para vocês terem uma ideia. Então, dentro ali você vai ver ainda que diz que ele nasceu em Lyon, que morou em Lyon na primeira infância, e ele morou numa fazenda. Depois, com uma certa idade, 7 anos, ele foi transferido para a melhor escola, uma das melhores escolas que se tinha na Europa, né? E aí ele vai estudar com esse cara aqui chamado Pestalozzi. Não vou entrar em detalhes sobre Pestalozzi, fica o merchandise para a nossa aula, onde eu falo de Pestalozzi, onde eu falo de Rousseau, para que a gente possa entender. Mas o fato é que Pestalozzi ele foi um revolucionário da educação. Tá? Ele foi considerado o Copérnico da pedagogia, só para vocês terem uma ideia de quem foi Pestalozzi. E dentro do Instituto de Verdun, na Suíça, onde Kardec estuda quando é criança, era uma das melhores escolas. E a gente percebe na biografia de Kardec como a espiritualidade prepara as pessoas para a sua missão. Cada um de nós está preparado para a nossa missão. Não que nós, a gente às vezes não pode cair numa falsa ilusão, achar que nós somos missionários. Mas dentro de um microcosmos, cada um de nós somos missionários, sim ou não?
Às vezes a nossa missão é cuidar da família, ter filhos e cuidar daquelas almas que estão sob nossa responsabilidade e resgatá-los ou trazê-los para uma nova realidade quando eventualmente desvirtuamos eles no passado. Então essa é uma missão, sim ou não? E uma missão não menos importante, aliás, se a gente percebe na história, a mãe do André Luiz, que a missão dela era ser dona de casa, onde ela estava? Numa esfera superior a nosso lar. E o pai, que era um grande fazendeiro, estava no umbral, com as duas amantes. Então você vê que não é o que você vai fazer que vai tornar a sua, é o quanto você conseguiu cumprir da sua missão, né? Então, e aí o que acontece? Então, Kardec é muito preparado, ele vai para essa escola onde ele estuda. E a escola incentivava o pensamento crítico e a busca pelo conhecimento. Então, esse é o grande ponto. E eu me lembro uma vez, quando eu fui professor de pós-graduação, e fiz muita banca de pós-graduação, né? E aí eu fazia banca de pós com um cara que era genial também. E aí uma vez eu virei para ele e falei assim, eu não aguentava mais ouvir as pós. Não aguentava. Fazer banca de pós chegou uma hora que eu não aguentava. Eu já sabia o que o aluno começava a falar e como que ele ia terminar. Aí eu desligava o microfone, que era a telepresencial, e falava assim, moça, como é que você aguenta? Porque eu sou um professor novo. Mas você é um cara vivido. Imagina, ele tinha feito o doutorado dele em 1986 em Filosofia do Direito na Universidade Católica da Bélgica. E eu falei, moça, você é um cara, como é que você aguenta ouvir os alunos? Porque eu não aguento mais. Todo mundo fala a mesma coisa, ninguém cria nada, ninguém estuda, né? Aí eu, na minha revolta, né? Aí o moça falou, fica tranquilo, Ayrton. Um dia você vai aprender que as pessoas um dia que você vai entender que as pessoas só aprendem aquilo que elas já sabem. Um filósofo. Por isso que ele fez filosofia do direito. E aquilo me deixou pensando, e era isso. Isso que ele falou é exatamente o que o Pestalozzi fez, e é verdade. Eu, por exemplo, dava uma matéria chamada Direito Internacional. Quando eu começava a ministrar a minha aula, né, as pessoas dormiam, né? Imagina, eu ia começar... O Sultanato de Zanzibar fechou um tratado com a República de Tanganica, né, sobre fusão de estados, com base na Convenção de Viena de 69, você dormiu. Você não sabe onde é Zanzibar, você não sabe o que é Tanganica, você nunca viu um tratado sobre direitos dos tratados. Você falou, pronto. Mas daí a minha aula, quando eu entendi como é que funcionava, eu falei assim, então, aí a minha aula era um pouco diferente. Eu falei assim, então, Sultanato de Zanzibar, vocês conhecem Zanzibar, sim ou não? Zanzibar, lindo, maravilhoso, sim ou não? Conhecem Zanzibar? Claro, vocês conhecem, tem um cara que nasceu lá, todo mundo conhece lá, um tal de Fred Mercury. We are the champion, we are the champion. Então, o Sultanato de Zanzibar firmou um tratado internacional com a República de Tanganica e formou a República da Tanzânia. Não é Tasmânia, do diabo da Tasmânia, é Tanzânia, na África. Nunca mais você esquece essa informação. É isso que Pestalozzi desenvolveu. Você só conhece aquilo que você já sabe. E o que é isso? Não é que você saiba tudo isso, mas você precisa se conectar com uma informação que te interessa para que você possa aprender. E foi assim que era a escola de Pestalozzi. Pestalozzi desenvolveu esse método, que era baseado em Rousseau, que depois foi baseado em Pestalozzi, teve vários dentro da história da pedagogia, mas o fato é que eles desenvolveram métodos em que a criança, não aquele catedrático que você fala, fica ensinando, não, você fala instiga com que a criança desperte a sua curiosidade, você instiga que ela aprenda através da curiosidade. E foi assim que Kardec cresceu, foi assim que Kardec desenvolveu e se tornou o professor que revolucionou o método de educação na França. Então, antes dele ser o Allan Kardec, ele escreveu toda a literatura francesa. Então, quem estudava na escola tinha aula com o livro do professor Hippolyte Léon Denisard Rivail. A aritmética, o livro de aritmética, ele fez de geografia, ele fez de várias matérias, um conteúdo muito extenso. Então, ele era uma pessoa muito conhecida
como um acadêmico. Formou uma escola, né, o Instituto Hippolyte Léon Denisard Rivail, na França, em Paris, quando ele sai de Yverdun, mais velho, e essa escola ele acaba adotando o método de Pestalozzi, então ele acaba sendo muito famoso. Ele defendia, ele e outros que estavam lá, aliás, da reunião, apenas um não era espírita, Camille Flammarion e tal, que lutou pela escola pública na França, pela implementação de escolas públicas, de revoluções dos métodos pedagógicos. Então ele era um cara muito para as moças. Então ele tinha muita informação e ele era uma pessoa conhecida dentro da França, né? E ele, então, ele desenvolve a sua vida. Nessa situação, ele era sócio do seu tio, que tinha um vício em jogo, e ele perde a metade da escola no jogo, e aí ele tem que vender a escola para pagar a dívida do tio. Com o que sobra do dinheiro, ele pega... Vocês terem uma ideia que a vida não era só tranquila. E aí ele pega e entrega para um amigo esse dinheiro, que era investidor bolsa de valores, não exatamente isso, porque não tinha bolsa assim, né? Mas era um investidor que perde todo o dinheiro do Kardec. Kardec tem que trabalhar em 3 empregos para poder dar conta depois. Depois ele encontra a Amélie, que também era rica, tinha uma boa situação, era 9 anos mais velha. Não era essa velhinha assim, essa é a foto bem depois dela, que não tem imagem de... Mas ela era 9 anos mais velha que ele, então ela praticamente cuida, ajuda ele, tem todo um trabalho muito grande. Ela também, hoje se está percebendo qual o trabalho de Amélie na trajetória da formação do espiritismo. O fato é que Kardec, então, já estava muito bem formado e com uma cultura muito grande quando começam as mesas girantes e os fenômenos que começam a despertar no mundo todo. Então, no mundo todo, a gente tem lá relatos das irmãs Fox, a gente tem as mesas girantes, fenômenos que estavam acontecendo nesse tempo em que Kardec estava lá estudando, fazendo a vida dele como professor, né? E era um negócio, né? Imagina, se hoje eu estivesse aqui falando com vocês e alguém entrasse dizendo, gente, tem uma mesa girando aqui no estacionamento, quem continuaria assistindo aqui a nossa palestra? Eu duvido que alguém ia ficar. Ia estar todo mundo vendo. Imagina na época de Kardec, não tinha cinema, não tinha YouTube, não tinha internet, né? A única coisa que tinha era teatro e mesa girando. Você ia para o teatro ver 2 vezes a mesma peça? Não, ia ver a mesa girando. Ainda mais que elas respondiam. Imagina, não é? Perguntava e eles respondiam. Nossa, doido e tal. Colocava o alfabeto no chão e a mesa ia batendo nas letras até fazer uma palavra. E só coisa importante que eles perguntavam, assim, tipo, devo comprar ou vender as minhas vacas? Aquele porquinho que estão me oferecendo, eu devo comprar? Aí a mesa batia. Sim, oui, né? Em francês, né? Então, aí, só coisa importante. Aliás, como sempre foi assim a espiritualidade. Porque não pensa que Kardec inventou a espiritualidade. Os fenômenos, esse é importante. Porque senão a gente fica estudando e acha que, nossa, o Kardec e tal, não sei o que lá. Não, Kardec até criou muitas palavras para explicar o que é o espiritismo. Aliás, inclusive, espiritismo é um erro muito grande das pessoas. Mas você é espírita de mesa branca? Já viram essas perguntas? Aí eu falo, não, de mesa cinza. Né? Essa é cinza, não é? Então, não existe espírita de mesa branca, né? Não, Ayrton, o que eu quero perguntar é se você é espírita kardecista. E aí eu pergunto, tem outro? Tem outro tipo de espírita? Não, porque Kardec criou esta palavra para designar aquele espírita ou espiritista que segue o espiritismo, que é outra palavra que ele criou. Agora, ele não criou nem espiritualidade, nem espírito. E ele também não criou fenômenos espíritas. Agora, então, se você frequenta um terreiro de candomblé, você é um candomblista, sei lá, né? Não tem problema nenhum. Não, mas espírita é só quem frequenta e quem segue os preceitos de Kardec. Então, você perguntar que tipo de espírita é,
Aí existem tipos de espírito. O próprio Kardec coloca o espírita puro, o espírito imperfeito, né? O espírito imperfeito, o espírita perfeito, o espírito observador, o curioso, né? Tem vários tipos de espíritas, né? Agora, o espírita cristão, né? Agora, isso é dentro daqui. Então, espírita é aquele que conhece, que segue e que acredita naquilo que traz o espiritismo. E esse é o mérito de Kardec. Mas isso foi feito depois, né? Porque os fenômenos sempre aconteceram, sim ou não? Está lá no livro de Daniel, por exemplo. Daniel 5:5. Sabe a Bíblia, o Velho Testamento? Sim ou não? Conhecem a Bíblia? Isso, tem um Velho Testamento e um Novo Testamento. Tem o livro de Daniel do Velho Testamento. Se você pegar 5:5, uma mão aparece e escreve na parede. O que é isso? Fenômeno espírita, sim ou não? Que hoje a gente está dizendo de materialização de mão, escrita direta. Foi Kardec que deu esses nomes, mas eles já existiam muito tempo antes de Kardec. Então, José do Egito, conhece José do Egito? Além da novela? Tem a novela José do Egito e tem o José do Egito. José do Egito era filho de Jacó. Lembra do Jacó, da escada de Jacó? Por que Jacó gostava tanto dele em detrimento dos outros irmãos dele? Por quê? Porque ele era um médium, senhores. E ele tinha uma mediunidade de interpretação dos sonhos, a mesma que a sua irmã e a mesma que a mãe de Jacó. Onírica, que depois foi dado o nome de interpretação dos sonhos. Então, fenômenos espirituais sempre existiram. Acontece que houve um momento em que, primeiro, a gente tinha uma imprensa, porque se acontecia um negócio lá em Jerusalém, para saber o que acontecia lá em Portugal, demorava um ano para acontecer, 10 anos para chegar a esse fenômeno. Então, depois que foi criada a imprensa, na época de Kardec, tinha uma imprensa o tempo todo e tal, livros e tal, tinha uma liberdade. Então você vê como isso veio sendo construído. Os fenômenos tornaram um furor. Mas não era um fenômeno só na França. Houve nos Estados Unidos, mas muitos outros fenômenos na Inglaterra. Aliás, recomendo o livro, uma breve história do espiritismo, do Arthur Conan Doyle. Né? Arthur Conan Doyle, que é o autor do Sherlock Holmes, o cara que... E ele escreveu um livro fantástico. E se você pegar, praticamente ele fala muito pouco de Kardec. Ele fala assim, da escola francesa. E aí ele fala, porque ele está focado nos fenômenos que estavam acontecendo em vários lugares, inclusive na França. Então as mesas giravam e na época começou a questão da eletricidade, um início a questão de magnetismo, o próprio Kardec estudou o magnetismo. Então ele achava que isso era uma baboseira. Kardec achava que esse negócio era uma baboseira. Ele é convidado por um amigo dele, e ele fala isso numa das biografias. Esse amigo era um cara muito eufórico, sabe? Quando acontece alguma coisa, vamos lá ver e tal, não sei o que lá. E Kardec era o cara do bom senso. Deixa pra lá, não, eu vou lá um dia, obrigado, né? E nunca ia. Até que um dia ele foi convidado. E a espiritualidade vai focando para que as coisas vão acontecendo no jeito que tem que acontecer, né? E ele é convidado por um amigo muito sério e ele vai lá e acaba encontrando a família Baldin, né? Nesse fenômeno, que era uma coisa muito doida, mas não dá tempo de contar essa história, da onde que elas vieram, como que elas vieram, quais os fenômenos. Lá a família dela, a ilha inteira era praticamente um fenômeno ali. O pai era... A família era de produtor, exportador de cana-de-açúcar e tudo mais. Bom, mas deixa para lá essa história. Mas é uma história muito interessante, como que a arquitetura vai acontecendo para dar certo. E aí ele começa a perceber. E aí o Kardec fica, a famosa frase de Kardec: mesa não tem músculo e não tem cérebro. Como é que ela responde? Porque se for um fenômeno, ela tem uma resposta racional, tem que ter algo racional por trás, sim ou não? Então Kardec começa a se interessar por aquele fenômeno. Então veja, compro as vaquinhas ou vendo? E a mesa responde compra ou vende, é uma resposta racional, sim ou não?
Eu não estou dizendo que ela é certa, eu estou dizendo que ela é racional. Porque se ela fosse irracional, ela responderia sempre sim ou não, que seria sempre essa resposta. Uma batida para sim e 2 batidas para não, sim ou não. Como ela começou a... Então, tem que ter algo por trás. Não existe efeito sem causa. Essa é a máxima frase de Kardec. Então, Kardec começa a investigar as causas daquele efeito. Então, tem que ter alguém por trás. E aí começa a ver que não há fios, não há fenômenos, questões magnéticas, que é facilmente mensurar. E ele começa a eliminar fatores que poderiam alguém estar por trás enganando naquela resposta. E aí logo ele é convidado, quando ele começa a procurar sobre isso, ele já é convidado para sair daquelas perguntas do dia a dia medíocres, né, que a gente faz desde a época de Moisés. Por isso que Moisés proibiu a comunicação com os espíritos. Por quê? Está escrito no Velho Testamento, é proibido contar a comunicação com os espíritos. Por quê? Porque só perguntava se comprava ou vendia o gado, a ovelha, o porco. E era isso que ficavam perguntando. Só que a espiritualidade é um pouco mais do que isso. Sim ou não? E não é para isso só. Então aí Moisés vai lá e proíbe. Vocês não sabem mexer com isso. Vamos esperar o tempo que vai melhorar. Um dia que vocês tiverem maturidade, parar de ser criança, vai perguntar. Enquanto isso, está proibido. Agora, você só pode proibir uma coisa que acontece. Tem uma regra no direito para você fazer leis. E para que você faça uma lei, isso sempre aconteceu em qualquer direito, as regras são, primeiro, você tem que proibir uma prática possível. Pessoal, está proibido, parece que Marisa proibiu as pessoas andarem pelo teto aqui do centro. Entrarem pelo teto. Tem alguém que anda pelo teto? Sim ou não? Então não há que se falar, é proibir uma prática que é impossível. Então a primeira coisa, você só pode proibir algo que é possível. Né? Olha, ninguém pode sair voando aqui pelo centro. Mas ninguém voa. Quer dizer, então não é uma prática impossível. Segundo, você só pode proibir coisas possíveis que são reiteradas. Você só faz uma lei para proibir coisas que são práticas corriqueiras. Prática que acontece eventualmente, você não tem uma lei para proibir. Então, Moisés faz essa proibição porque a comunicabilidade com os mortos era uma prática comum, possível e corriqueira. Por isso que ele faz essa proibição. Que isso vem muito tempo depois, quando a gente começa, e aí você vem Kardec não, mais, né? Essa proibição vai ser uns 2.500 anos depois dessas proibições, é que continuamos perguntando para os espíritos o quê? Caso com fulano ou não caso? Só coisa importante, não é mesmo? E aí Kardec fala assim, ó, não dá esse tipo de pergunta, vamos perguntar coisa séria. E aí ele já é convidado pelaquela família e tal, para participar de uma reunião já mais restrita, e aí ele vai lá e começa a fazer algumas perguntas e isolar, e perguntas sérias, e começa, pô, legal. Então isso daqui é algo real, essa comunicação ela não é uma ficção, não tem fraude, não tem nada, e tem alguém inteligente por trás. E ele pergunta, vocês são quem? Eles falam, espírito. Como assim? Vocês são um anjo, coisas assim, essas comunicações são... Tem registro, né? Eu não estou falando... Aí ele falou assim, mas vocês são o quê? Ué, nós somos igual a você, só que nós estamos do outro lado. Como assim? E aí Kardec vai se interessar. Ué, espera um pouquinho. Então as pessoas morrem e continuam a vida? Então, espera um pouco. Deixa eu começar a perguntar mais sobre isso. E aí começam as diversas reuniões. Enquanto isso, Kardec estava ali só se interessando sobre essas questões e tal, das mesas girantes e tal, e começa a perguntar. E aí, quando ele começa a criar aquele grupinho mais próximo e tal, e começa a ganhar peso, tudo aquilo ali, o pessoal fala, bom, já que você é um professor estudioso, tá aqui, ó, 50 cadernos, 50! Ele ganhou 50 cadernos com a anotação do que a gente já tinha perguntado antes. Vai separando aí. Porque não pense que ele começou assim do nada, começou... Pergunta número 1, o que é Deus? Não, ele ganhou 50 cadernos que já tinham sido anotados para ele começar a catalogar. E não tinha Excel na época dele. Nem Word, tinha que ser na mão.
Tinha que ser. E aí ele começou a catalogar tudo aquilo ali. E ele vai catalogando, ele vai estudando, ele vai vendo, ele vai separando respostas que são parecidas, e aí ele vai fazendo um índice de perguntas e respostas, coisas que interessam, coisas que não interessam, mas até então ele estava ali só ainda tateando nessa questão. Começou a se interessar sobre isso e como um bom pesquisador, porque ele foi formado como um cientista, desde a sua tenra idade, lá com a escola de Pestalozzi, e ele vem trabalhando com essas perguntas. E aí ele começa a catalogar essas perguntas e respostas. E aí começa a ficar um negócio mais sério, né? Até que ele é apresentado para alguém que vai auxiliar, né? Essa passagem é muito legal, vale a pena vocês lerem, né? De quanto esse espírito, meu guia protetor, o nome lá, é o meu guia protetor, leiam no Obras Póstumas, tá? E aí tá lá como que aconteceu esse diálogo com esse espírito que vai cuidar de Kardec. E aí ele diz o nome, aí Kardec vai perguntando, como é que é o seu nome? Você teria por um acaso? Começa assim, né? Eu vou contar essa história que ela vale a pena a gente contar. Ele estava lá e tal, escrevendo sobre questões que ele estava vendo, catalogando aquilo ali, e começou uma bateção na casa dele. Cada vez que ele sentava para escrever, começava uma bateção. Que estranho, né? Eles falam assim, pô, mas por que Kardec achava estranho? Se você não entende o contexto histórico que ele vivia, ele achava que ele é meio bocó. Porque toda vez que ele sentava e batia, ele não sabia o que era aquela batida. Não, a França inteira estava em obra. Nós estávamos na época do Napoleão III. Tudo era obra, era tudo. Então, não era obra que nem acontece hoje, tem horário para começar e para terminar. Começa e vai trabalhando, em 24 horas, e aquela bateção. E aí, no dia seguinte, tinha uma reunião. Kardec não era um médium ostensivo. Nessa reunião vem Zéfiro, que é um espírito que ajuda na codificação, um espírito muito maneiro, muito engraçado e tal, tem várias comunicações dele muito espirituosas e tal. E aí ele pergunta, vem cá, ontem eu estava escrevendo, começou cada vez que eu sentava, começava uma bateção e tal, não sei o que lá. Era alguma coisa que eu estava escrevendo? Eu falei, era. E o que aconteceu? Eu falei assim, olha, tem um espírito aqui, na época eles chamavam um espírito familiar. O espírito familiar não é que era da tua família, era alguém que estava interessado em te ajudar. Né? Tá, ele não estava exatamente gostando muito daquilo que você estava escrevendo. Pô, você pode ver exatamente o que é? Ele falou assim, ele está aqui, pergunta para ele. Zéfiro. Eu falei, então tá. Meu espírito, aí começa a comunicação, meu espírito familiar. Aí, olha, ontem estava acontecendo isso. Você era alguma coisa que eu estava escrevendo? Ele falou, sim. E o que é exatamente? Porque as comunicações nessa época já não eram por bateção de mesa. Porque não dá, você imagina fazer mediúnica. Vamos fazer mediúnica aqui no centro com bateção de mesa. Vai demorar mais que as minhas palestras. Para escrever uma frase. Né? Então você imagina. Não, lógico, aí começa a ver, se eu amarrar, pode mexer uma mesa, pode mexer o copo, sim ou não? Pode mexer um cesto? Eles pensam, bom, então vamos amarrar uma caneta, um lápis na ponta do cesto, e as irmãs Baldin, que tinham 12, 14 anos, então perguntas filosóficas, elas não tinham bagagem para responder, e nem escrever de trás para frente num cesto, né, porque tinha que ter muita habilidade ali. Então colocava elas segurando o cesto e o cesto começava a escrever com aquele lápis, que era muito melhor uma escrita direta do que bateção de mesa e anotando o número de letra, né? E aí começa igual, mas se o espírito pode mexer um cesto, por que não pode mexer a mão do médium? Não é mais lógico? Então vamos tentar. E aí começa a psicografia. Então começa testes para poder ver essas medidas. E aí, claro, né, já estava mais evoluída essas comunicações, a psicofonia e tudo mais. São termos que Kardec vai dar depois, lá no Livro dos Médiuns. E aí ele começa a perguntar e fala assim, vem cá, meu espírito familiar é alguma coisa que eu não gostou e tal, não sei o quê? Sim. E o que é especificamente? Eu falo assim, leia que você vai encontrar o problema. Porque não pensa que a espiritualidade dá de bandeja. E aí ele falou assim, não, mas assim, mais ou menos aonde tá? Ele falou assim, leia a partir da página, da linha 30 e tantos. Aí ele falou, então tá. Aí, assim, e aí ele começa uma comunicação, ele fala assim que ia ajudá-lo e tal, não sei o que lá.
Ele falou assim, teria habitado esse planeta, algum nome e tal, não sei o que lá. E ele falou assim, para ti sou a verdade. E por hora basta. E aí, então, por isso que é chamado espírito de verdade, que depois é uma pleiade de espírito, tem várias comunicações e tudo mais que a gente pode falar depois, num outro momento, sobre o espírito de verdade. Mas o fato é que o espírito de verdade, e aí ele falou assim, por um acaso posso, ele estava começando toda essa ideia de codificação, aí ele falou assim, por um acaso eu poderia te chamá-lo, evocá-lo, né? Porque evocação de espírito, isso é chamado, inclusive, está no livro dos médiuns. Eu poderia evocá-lo para me auxiliar na construção aqui do espiritismo. Aí o espírito de verdade diz assim, claro, para ti concedo 1/4 de hora a cada 30 dias. E aí eu acho legal, né, que tem alguns médiuns que falam com o espírito de verdade todo dia, tá no mercado assim, devo comprar salada ou carne hoje? Aí o espírito de verdade me respondeu. É igual uma vez, eu estava dando uma aula, a moça falou assim, Ayrton, lá no centro que eu frequentava, todo final assim de palestra e tal, e um médium, aí vinha Dr. Bezerra, Joana de Ângeles, Pedro, o apóstolo, não sei o que. Você acha que é possível isso acontecer? Eu falei, lógico que é possível, só não é provável. Por uma coisa é ser possível. Não é possível Jesus se comunicar aqui, só não é provável. Porque o espírito de verdade, para Allan Kardec, o codificador, concedeu 15 minutos a cada 30 dias e para você ele vai lá toda semana na sua casa falar. Caraca! Você deve escrever uma segunda codificação da doutrina, então. É a versão 2, segunda temporada. Pô, gente, a gente tem que olhar o espiritismo com ceticismo. A gente tem que ir com racionalidade. Né? E é isso que Kardec nos ensina. Esse é o ponto aqui principal das obras. É a gente olhar o espiritismo acreditando, crendo, sabendo racionalmente que aquilo é verdade, mas não tudo que vem. Porque a pessoa que... essa é uma frase interessante, né? As pessoas morrem e continuam sendo o que elas são. Se a pessoa era um traste, você acha que ela morreu e não vai ter um traste na espiritualidade? Ela vai continuar sendo o traste que era, senhores. E é assim que vai ser. E ela vai responder como um traste. Ele não vai virar um espírito de luz e vai responder como espírito de luz. Então, muitas das comunicações que vêm, principalmente para quem é médium, no dia a dia, no estágio que a gente encontra evolutivo, é um monte de traste e a gente tentando ajudar os trastes. Iguais a gente. Iguais a gente. E a gente se mutuamente ajudando. Aquele que achar que está trazendo um espírito de luz, está na hora de rever e ler de novo o livro dos médiuns. Então você está se comunicando com Jesus, todo dia, toda sessão mediúnica vem Jesus comunicar com você. Caraca! Leia o livro dos médiuns. Porque está na hora da gente fazer uma revisão no nosso ego, né? Então, esse é que é o ponto. É possível Jesus se comunicar? Claro que sim. É provável? Não. É necessário? Porque Jesus se comunicou e se comunicou um monte de vezes, não apareceu um monte de vezes, está lá no Atos dos Apóstolos, apareceu pelo menos 15 vezes, sim ou não? Fisicamente apareceu, mas era necessário para o cristianismo. Era necessário. Agora, é necessário que a gente estude o que tem e a gente vai aperfeiçoando e creia em Jesus nas suas lições e pratique. Esse é o caminho, que é o convite que a gente tem que fazer. E Kardec, sim, ele vai trabalhando dessa maneira, vai sendo colocado à frente desse movimento, porque ele não estava naquele movimento. Veja a humildade. Quando Kardec pergunta, ele diz assim, bons espíritos, eu desejaria saber o que pensam da missão que alguns espíritos me assinalaram. Então, alguns espíritos já estavam se comunicando e falaram assim, olha, agora que você já leu todos os 50 cadernos, agora que você já está safo, você é um professor, você vai ser a pessoa que vai ser o missionário em chefe disso daqui. E ele falou, olha, começam as comunicações a aparecer e ele pergunta para o espírito, meu guia protetor. Lembra que é aquele que se comunica lá atrás. E ele diz assim, dize-me, peço-te, se é uma prova para o meu amor próprio. Tenho, como sabes, o maior desejo de contribuir
para a propagação da verdade, mas do papel de simples trabalhador. Ao de missionário em chefe, a distância é grande, e não percebo que possa justificar em mim graça tal, de preferência a tantos outros que possuem talentos e qualidades que não disponho. Então ele pergunta para o guia protetor, ele fala assim, sou eu mesmo? É isso que todo mundo está dizendo? E o que diz o guia? Confirmo o que foi dito, mas recomendo-te muita discrição. Se quiseres sair-se bem, tomarás mais tarde conhecimento de coisas que te explicarão o que ora te surpreende. Não esqueças que pode triunfar como podes falir. Para mostrar que Kardec, por mais evoluído que fosse, né, e que seja como espírito, não era espírito puro. Porque os espíritos puros são infalíveis. Então, se ele pode falir, o espírito de verdade está dizendo isso, é sinal que ele ainda tinha coisas a resgatar. Nesse último caso, outro te substituiria. Portanto, os desígnios de Deus não se assentam na cabeça de um único homem. Nunca, pois, fale da tua missão. Essa mensagem ficou guardada até a morte de Kardec, foi publicada só lá em Obras Póstumas. Então, Kardec vai desenvolvendo, adota esse pseudônimo de Allan Kardec, né? Era uma encarnação que ele teve como druida. E aí, sempre fiquei, desde que eu nasci em berço espírita, né? E eu sempre ficava assim, o que esses caras estão falando de druida, né? Vocês não ficam assim também? Viu ou não? Nada a ver. Eu, quando penso em druida, eu só fico pensando lá no Obelix, no Asterix, né? Aqueles caras meio mágicos, aqueles caras do Senhor dos Anéis, né? Essas coisas assim. O que tem a ver o druidismo? E eu sempre fiquei encucado, porque à toa não pode ser, sim ou não? Para ele usar um pseudônimo de uma época em que ele era um druida, alguma coisa não pode, tem que fazer sentido. Porque não pode ser um jogo, como é que fala o pessoal que joga lá, aqueles jogo que tem um druida, tem um mago, tem um não sei o quê, esses jogos aí que molecada joga. Então, o fato é que não pode ser, tem que ter alguma razão lógica para isso. Isso tem que estar explicado dentro do espiritismo. E eu sempre fiquei encucado, desde moleque, ficava encucado com esse negócio. Por que druida? O que tem a ver esse troço? Todo mundo é druida, então, pronto, né? Beleza. Até que isso está explicado na obra. Está lá. Tem 2 obras, aliás, muito claras sobre isso. Obras ambas escritas por Leon Denis. A primeira é o Depois da Morte, onde ele explica toda a religião por trás do druidismo e da onde que é. E depois você vai começar a ficar mais velho, né? Você não é mais aquele negócio que é só de palestra, que você vai estudar e tal. Aí Kardec, você acha uma revista espírita. E lá Kardec já comparando o druidismo com os princípios do espiritismo que estava sendo apresentado. Então existem conexões para mostrar que o trabalho da espiritualidade é um trabalho contínuo. O trabalho de Cristo não foi vir aqui, aquele 2000 anos atrás e acabou. Ele já veio preparando esse terreno e continua preparando esse terreno. É um trabalho de construção do cristianismo. E o druidismo tem a ver com isso. Embora não fossem cristãos, princípios ali ventilados foram sendo incorporados em tudo isso. Então, isso é que é importante. E depois, o Gênio Céltico, lá, a última obra feita por Leon Denis, ele explica, inclusive com psicografia do próprio Allan Kardec, já falecido na época, né, obviamente. Mas o fato é que Kardec, embora não espírito puro, está lá bem descrito o motivo que ele foi escolhido. E é por isso que eu digo, a gente tem que tomar cuidado, porque a quem se acha um codificador. Olha o que diz a espiritualidade sobre o codificador. E ele diz assim, Zéfiro, né? Ao te escolher, os espíritos conheciam a solidez das tuas convicções e sabiam da tua fé, qual muro de aço resistiria a todos os ataques. Tenho, porém, fé em ti, e tu tens fé em nós. E sei que a tua fé é das que transportam montanhas e fazem caminhar sobre as águas. Esse é o nível de Kardec. Coragem, pois, e que a tua obra se complete. Conta conosco e conta, sobretudo, com a grande alma do Mestre de todos nós, que te protege de modo muito particular. Uau! Isso sim, né? Agora sim. Ele falou assim, ó, vem cá, porque isso aqui está lá em... Essa comunicação acontece em 1863, quando Kardec estava lá em Sainte Adresse,
já tinha escrito o Livro dos Espíritos, já tinha escrito o Livro dos Médiuns e estava meio adoentado. E ele vai para Santa Adresse. Santa Adresse é praia, tá? É Guarujá, né? Ele vai lá pra praia fazer um retiro e tal, por ordem do... E ele não queria. Ele não queria. Não, tem muita coisa para fazer. E ele estava muito adoentado, a questão pulmonar dele estava muito complicada e tal. Ele lia muito, ele respondia a revista espírita, toda aquela loucura. E aí ele estava lá, e aí ele faz... E a espiritualidade fala, vai lá que a gente precisa de você bem. E aí ele vai para Santa Adresse, ele fala, tudo bem, eu vou. Pensou com ele, mas não vou contar para ninguém o que eu vou fazer lá. Nem a Amélie, a esposa, sabia o que ele estava lá fazendo. Ele já tinha a ideia de escrever o Evangelho segundo o Espiritismo. É lá em Santa Adresse que ele começa a escrever, porque o Evangelho segundo o Espiritismo é a obra de Kardec, do professor Hipólito Leon. Tanto que você pode ver, tem uma métrica. Essa métrica é fantástica para quem quer estudar, fazer o Evangelho no lar e tudo mais. Começa com uma passagem bíblica, né? Então, um pedaço da Bíblia, uma explicação de Kardec e depois tem a instrução dos espíritos, que foram acontecendo, algumas antes dele começar a escrever e outras no transcurso do que ele estava escrevendo. Pode ver. Então, mensagens que são de 61, 62 e tal, 1800, são antes, que ele já tinha conhecimento. Mensagens de 63 e tal, são enquanto ele estava escrevendo. A espiritualidade continuava mandando coisa para ele, mas ninguém sabia o que ele estava fazendo. Quando ele termina, ele dá o nome de Imitação do Evangelho. Aí o senhor Didier, que era o editor dele, falou, não vai colar. Não é um bom nome. Na hora da publicação, Imitação do Evangelho, ele falou, tá, mas você quer dar o nome de como? Ele falou, por que você não faz o Evangelho segundo o Espiritismo? E aí Kardec fala, genial. Genial. Por quê? Porque quem é o Evangelho? Isso eu já expliquei para vocês. O Evangelho é o quê? Evangelium é uma expressão romana, greco-romana, que significa boa nova. Essa era uma expressão que César, quando conquistava determinado território, mandava os seus sacerdotes para dizer, agora vai ter o Evangelium de Césares, Césares Evangelium, Romanum Evangelium. A partir de agora acabou a guerra, Roma aqui pertence ao território romano, vocês devem submissão ao César, que é o Deus, né? É um Deus, por isso que os judeus ficavam loucos, né? Porque como pode ser Deus, se só existe um Deus e eu não posso dar nome a Deus, que é o primeiro mandamento, não é? Não é isso que está escrito no primeiro mandamento? O que está escrito no primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todos. Isso é tradução. Essa já é interpretação. O que está escrito é não dar forma a Deus, não dar nome a Deus, não. Essa. E aí, então todo mundo sabe, o Evangelium é a boa nova de César. Quando os evangelistas utilizam essa expressão, é uma expressão corriqueira. Era o Evangelium, a boa nova, de quem? De Deus. Deus mandou isso aí. Então, quem é a boa nova? Jesus. Jesus é a boa nova. Ele é a boa notícia. Ele é. Então, quando a gente fala o Evangelho de Mateus, isso significa Jesus segundo Mateus. A boa nova segundo... Mas a boa nova é de Deus. Jesus é a boa nova. Então, quando Kardec olha aqui, ele fala, não é que você tem razão? Isso é Jesus segundo o Espiritismo. Fantástico, não? Já tinham visto esse nome? Esse é o ponto. O Evangelho segundo o Espiritismo é Jesus, claro, Jesus no seu símbolo, né? O cristianismo segundo o Espiritismo. E aí ele publica dessa maneira. Por isso que ele era o cara escolhido. E aí ele termina, tem uma outra que fala assim, adeus, caro companheiro de antanho, discípulo fiel da verdade, que continua através da vida a obra que outrora, diante do Espírito que te ama, e eu venero, juramos consagrar as nossas forças e as nossas exigências, até que ela se achasse concluída. Saúdo-te. Uau! É assim que ele, é por isso que ele é o escolhido. É por isso que ele era o escolhido.
Porque além dele ter a fé de transportar montanha, além de ter a fé de andar sobre a água, além dele ser um cara inteligente e preparado nessa, ele não é só nessa encarnação. E aquele espírito que Jesus, que nós amamos, protegia Kardec de modo tão especial. E aquele espírito, Jesus, que eu venero, o ama de forma tão especial. Legal, não? Esse é o nível de Kardec. Porque senão a gente acha que pode criar princípio dentro da doutrina. É por isso que às vezes eu sou chato. A Marisa sabe, não, eu sou chato também porque eu nasci chato, né? Mas eu sou chato porque eu falo, poxa, Kardec é esse nível. Quem sou eu, Ayrton, para querer criar um princípio aqui dentro? Não posso. Eu tenho que ater a minha insignificância. Esse que é o... Isso não significa que eu não seja nada. Agora, olha o nível desse cara. E a gente tem que tomar cuidado. Por isso que muitas vezes, quando a gente fala, o cuidado tem que ser: essa é tua interpretação ou essa é a interpretação do Espiritismo? Não, essa é a minha interpretação pautada no do Espiritismo. Ah, ok. E o que diz o Espiritismo? Aí a pessoa fala, é totalmente diferente. Eles falam, não, peraí, tem alguma coisa errada, né? Agora, essa é a tua interpretação? Não tem problema, cada um de nós é o justo, a gente tem o direito de interpretar. Isso é um direito de interpretar. A gente só não pode falar em nome da doutrina. Porque esse foi o quilate do cara que foi escolhido. Tranquilo? É importante a gente ter essa ideia. E aí ele veio às obras básicas, né? As obras básicas que vieram em decorrer disso. A primeira foi a Revista Espírita, foi o primeiro teste de tudo isso aí. A Revista Espírita foi aquela forma que Kardec ia testando as perguntas, as respostas e tal. Tanto que muita gente, os críticos do Espiritismo, falam assim, mas lá na Revista Espírita está dizendo assim, assim, assado. Mas você sabe o que é uma Revista Espírita? Kardec lançava teses na Revista Espírita para ver se elas se sustentavam frente à forma com que ele adotou de estabelecer um cientificismo dentro do Espiritismo. E qual foi? Aquela mensagem, ela vem de vários lugares? Aquela mensagem, ela é uníssona? É assim que a gente tem que tratar. E a Revista Espírita tinha esse papel. As principais obras que a gente tem são essas, cinco. A sexta é Obras Póstumas, que é um monte de mensagens e tudo mais. O primeiro é o Livro dos Espíritos. Esse a gente tem que ler. Esse Livro dos Espíritos é o de perguntas e respostas, aonde Leon Denis, quando tomou conhecimento, falou: eu encontrei a resposta dos problemas, das respostas dos problemas universais. Dentro do Livro dos Espíritos estão respondidas as principais questões dos problemas da humanidade e que nós temos que conhecer. Dividida de forma professoral, em que Kardec faz esse lançamento. E a gente tem que conhecer. É um livro de perguntas e respostas, cada um. É um livro de estudo. Ayrton, mas eu tentei ler, mas é muito chato. Claro, você não pode ler feito romance. Se você for ler o Livro dos Espíritos feito romance, vai achar chato. Gostoso Nosso Lar. Sim ou não? Profundo, mas gostoso de ler. Agora, o Livro dos Espíritos é um livro de estudo. Você tem que sentar e tem que ler. Um capítulo por... Eu fazia, ano passado, um capítulo por noite. Eu lia. Tá. Por quê? Antes de dormir. Porque a gente tem que ler. E tem que ler o tempo todo. Aliás, nas palavras de Chico, o que tem de novo no Espiritismo? É o que Chico falou? O Livro dos Espíritos. É novo. O que tem mais novo aí é o Livro dos Espíritos. Toda vez que eu leio, eu acho uma coisa nova que eu não tinha entendido. Esse era o Chico. Imagina eu. Né? Depois ele lança o Livro dos Médiuns. Quer aprender sobre mediunidade, além das aulas de sábado? Não, domingo. Aqui no centro tem um módulo agora de mediunidade, não tem? Eu sou responsável pelo merchandising aqui da casa. Né? Tem um módulo de domingo. Quer aprender sobre mediunidade? Todos os aspectos já estudados sobre isso, catalogados por Kardec, identificados quais são as formas de mediunidade, como que os espíritos se comunicam, o que você pode, o que você não pode fazer, o que você não deve fazer. Então, tudo isso bem explicado, Livro dos Médiuns. E aí, logo na sequência, vem o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo é
essa maravilha que eu contei para vocês, em que Kardec, muito criticado, não pense que foi fácil a vida do Kardec, porque em 64, quando ele lança o Evangelho segundo o Espiritismo, muitas das pessoas que estavam na Sociedade Espírita de Paris criticam Kardec. Isso aqui não é para ser uma religião, isso aqui não é desse jeito, como assim um evangelho, e parari parará, isso aqui é para ser ciência e tal. E muitas pessoas o traíram, saíram da sociedade, montaram outras coisas para criticar o Kardec. Não pensa que a vida dele foi fácil depois do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa obra linda, maravilhosa, profunda, em que nos explica trechos, às vezes, muito polêmicos, muito difíceis de entender, principalmente as bem-aventuranças. A dificuldade que é você entender as bem-aventuranças, todas estão ali, todas não, mas as principais estão ali dispostas. Em 65 ele já lança esse livro também, O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, que é outro livro que você tem que ler. Ayrton, mas eu acho muito chato. É chato. Cara, aquela primeira parte é chata mesmo. Quando ele vai lá e começa a mostrar o porquê que as outras religiões, o céu e o inferno das outras religiões são ilógicas, é uma tese. É professor, ele é um acadêmico colocando a tese do Espiritismo. E depois ele entra no Código Penal segundo o Espiritismo, quais são as punições, já falei 2 palestras sobre isso, tem a aula que fala sobre o Código Penal segundo o Espiritismo, e depois ele vai colocando o que acontece na segunda parte, com relatos da espiritualidade, de espíritos felizes que desencarnaram e tiveram um desencarne feliz, espíritos suicidas, o que acontece, espíritos infelizes, espíritos que estavam preocupados apenas com o material. E relatos ali são colocados para mostrar e comprovar a tese trazida por Kardec. E depois ele arremata com a Gênese, não foram só essas obras, tem um monte de outras obras, né? Mas essas são as obras básicas do Espiritismo, e a Gênese, onde ele explica a formação do planeta. Tem uma palestra só sobre isso, que eu mostro a Gênese segundo o Espiritismo, e toda a formação, e qual, dentro, muito parecida com o que se tem na ciência, mas a ciência também evolui. A própria ciência não sabe hoje como é que chegou na água na Terra, só existem teorias, né? Ninguém sabe, ninguém bate o martelo para dizer como é que a água surgiu no planeta Terra. Tá? Tem teorias. Isso é ciência, senhores. Isso é ciência. Não fique esperando uma resposta tão matemática, porque a ciência muda e, naturalmente, ela vai evoluir porque a gente vai tendo contato com novas tecnologias, com novas situações. Mas a Gênese vai mostrando, Kardec vai... E depois ele mostra os milagres. Vocês querem saber dos milagres? A interpretação. Então, a primeira coisa, não há milagre. Legal ou não? Então, a primeira coisa que vocês vão ver, não existiram milagres. Tudo tem que ter uma explicação. E essa explicação está pautada naquela máxima de Jesus. Vocês poderão fazer isso que eu faço e muito mais. Então, não pode ser milagre. Se todo mundo pode fazer, desde que chegue naquele nível, não pode ser milagre. Milagre é algo extraordinário. Extraordinário é o que foge do ordinário. Agora, pode ser que eu não consiga explicar. E aí vem Kardec nos explicando, à luz do Espiritismo, os famosos milagres de Jesus. E por que a gente tem que ler? Se você for pegar a divisão do Livro dos Espíritos, a primeira parte depois ele explica na Gênese, a segunda parte ele explica no Livro dos Médiuns, a terceira parte, ou o livro que ele chama, né? Ele explica no Evangelho segundo o Espiritismo, e a quarta parte ele explica que seria Esperanças e Consolações, no Céu e Inferno. Então, de maneira professoral, ele além de trazer o livro, dividir em 4 livros, ele ainda traz um outro livro para continuar aquela tese. Então, essa é a base do Espiritismo, que a gente tem que conhecer, a gente tem que saber, né, e estudar. Aliás, a máxima é: espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos. São os 2 mandamentos para o espírito. Amai-vos e instruí-vos. Esses são os 2 mandamentos. E por fim, para que a gente possa concluir, qual é a autoridade da doutrina espírita? Então, a primeira é o controle universal do ensino dos espíritos. Então, primeiro, eu falo sobre o Alto de Barcelona rapidamente, que eu comentei ali.
o momento que queimaram todos os livros. Kardec ficou muito bravo quando ele leva os livros do Livro dos Espíritos e a Revista Espírita para a Espanha. A igreja pega, confisca e queimam em praça pública em 1800, senhores. Você imagina? Voltando a 400 anos antes na Santa Inquisição, né? E aí Kardec fica bravo e tal, não sei o quê, no primeiro momento, e a espiritualidade fala, calma, tem tudo um caminho. E, de fato, o próprio Kardec reconhece que esse Auto de Barcelona foi o que impulsionou o espiritismo na Espanha, né? Por quê? Porque não estávamos mais 400 anos antes. Então, estão queimando esse livro por quê? Deixa eu ler, né? E aí mais pessoas começaram a procurar. Então, por quê? Porque pode-se queimar os livros, mas não se queimam as ideias. Essa é a grande autoridade da doutrina espírita. As comunicações ocorrem em todos os lugares do planeta. Todos têm o privilégio de ouvir a palavra. Não é uma seita secreta, né? Existiam as seitas, e isso está bem explicado lá, e depois da morte, Leon Denis faz a explicação de todas as religiões e tal, do que é o druidismo, o que era a religião egípcia, o que estava por trás das religiões, né? É só para os iniciados. O espiritismo não. Ele não é para iniciado, qualquer um pode ver, ouvir e estudar, né? Os espíritos detêm o conhecimento. Pode-se queimar todos os livros, mas não os espíritos. Então, a fonte da doutrina jamais será apagada. Então, foi o que aconteceu no Alto de Barcelona. Então, não é minha. O espiritismo ele não é a minha fonte. É a fonte dos espíritos. E as comunicações elas vão acontecer. Os espíritos não são exclusividade do espiritismo. Então, esse é o grande ponto. Não, porque senão só os espíritos que morriam se comunicavam. Todos os que comunicam têm que ser espírita. E provavelmente a minoria é espírita, né? Então, o espiritismo não tem nacionalidade e não faz parte de nenhum culto existente. Isso é importante. A partir do momento em que você aceita o espiritismo como filosofia de vida, você já não pode mais ter preconceitos relacionados à cor, a sexo, a religião, a credo, porque isso não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Isso é contra. E muitas vezes aquele que tem uma ojeriza por uma determinada situação provavelmente vai ter que vir naquelas condições para aprender a não ter a ojeriza. Porque o espiritismo, como o cristianismo, vem nos ensinar a amar. Amai-vos, amar uns aos outros. Os espíritos possuem diferentes classes, então toda informação passada tem que ser contraditada. Foi assim que Kardec fez. Hoje, faz uma comunicação, os caras já estão publicando no Facebook, no Instagram, olha só, Dr. Bezerra acabou de falar que a guerra... Dr. Bezerra vai falar de guerra, senhores? O cara era médico, ele não está nem aí agora. Não é preocupação dele dentro da espiritualidade. Ele está preocupado com a paz, ele está preocupado com o amor, ele está preocupado com a cura das doenças das pessoas. Poxa, vamos olhar aquilo. E quando a gente receber, tem que tomar cuidado para não passar para frente. Porque somos responsáveis pela ação e pela nossa omissão e pela ação dos outros que a gente passa para frente. Aliás, esse é um dos testemunhos. Eu dei essa palestra para vocês, dos 10 mandamentos. Não dareis falsos testemunhos. O que significa isso? Fale daquilo que você sabe. Não sou eu que estou dizendo isso. Foi Jesus que falou isso. Dar falso testemunho é falar daquilo que você não sabe e daquilo que você não viu. Isso foi Jesus, está lá em Jesus falando sobre isso. Isso é dar falso testemunho. Então, temos que tomar cuidado com a doutrina. A doutrina é nosso bem precioso. Aliás, Kardec acha que pior do que os espíritas imperfeitos são os espíritas exaltados. Ele fala isso, não sou eu que estou dizendo, não. Ele fala lá no Livro dos Médiuns, os espíritas exaltados são os piores espíritas que tem. Porque acreditam em tudo que aparece na frente e falam um monte de bobeira. O espírita tem que traçar uma linha de racionalidade. Temos que ser racionais. Não é também não acreditar em nada, porque também daí não dá. Eu, por exemplo, não tenho mediunidade nenhuma exacerbada. Todos nós somos médiuns, de alguma maneira.
Isso é o que nos ensina o livro dos médiuns. Mas eu não tenho um amigo, eu não falo com o espírito, eu não ouço espírito, nem quero também. Não escrevo, não quero. Já basta eu falar. Imagina se eu falasse o espírito falando aqui, 2 falando, não acabava nunca. Imagina se for o Divaldo. Se o Divaldo morre, vem aqui falar no meu ouvido. A gente vai falar o resto da semana para vocês. Então tem que tomar cuidado. Espírito traste, morre e continua traste. E continua falando besteira. Então a gente tem que tomar cuidado. Ouvir por caridade, ouvir aquele irmão muitas vezes e a gente... né? As comunicações semelhantes, oriundas de diversos pontos do planeta, compõem a base e os princípios da doutrina espírita. O livro dos espíritos é fundamentado em respostas uníssonas, vindas de diversas partes. No início, algumas, 6 ou 7 comunicações, e depois Kardec tinha acesso a mais de 100 lugares que mandavam para ele todos os meses comunicações que ele conseguia catalogar. Então não podemos olhar uma mensagem e passar adiante. Mais de 1.000 centros espíritas sérios espalhados pelo mundo direcionavam as mensagens para Kardec. Mais de 1.000, contribuindo com o Livro dos Espíritos em torno de 6 ou 7 no início, a primeira edição, e depois quase 100 e poucos. Tá? As revelações feitas pelos espíritos superiores são feitas com sabedoria e paulatinamente, na medida que se avança a inteligência humana. Então, o espiritismo, claro que é algo em construção. Quando muitas pessoas criticam o Chico, porque o Chico trouxe coisas diferentes. Não, Chico trouxe inovações dentro daquela base. Eu não vi nada até hoje, dentro do meu parco conhecimento, que confrontasse com a obra básica. Né? Muitas pessoas levantam uma bandeira, e quando as pessoas levantam a bandeira contra o Chico, eu sempre falo assim, eu só quero, antes de você me falar sobre essa pessoa, quantas pessoas ele ajudou mesmo? Quantos hospitais ele fundou? Não, só para a gente estar falando do mesmo nível de pessoa. Porque senão, eu vou ter que ficar com o Chico. Aí eu vou ter que olhar, porque a pessoa não fez nada, não ajudou em nada, nunca ajudou ninguém. E aí, olha quantos milhares, centenas de milhares de pessoas esse espírito abençoado de Chico ajudou na nossa vida. Então, na nossa mundo. Nenhum homem pode se declarar dono do espiritismo. Essa é a melhor parte. Eu não sou o dono da verdade aqui não, senhores. A gente estuda e compartilha conhecimentos. É assim que a gente faz. O espiritismo não tem corpo clerical. A gente tem organizações, federações que servem para ajudar a organizar as formas. Ninguém é dono do espiritismo. Na verdade, os espíritos são donos do espiritismo. Agora, para a gente colocar coisas aqui dentro, a gente tem que ter um nível de Kardec para poder, tal qual o Chico fez, num nível de conhecimento e num nível de boas ações, para daí ele trazer coisas que são boas. Como o Divaldo, também estou falando de Chico, mas posso falar de Divaldo, tantos outros que estão trabalhando em nome do Espiritismo. Nascer, morrer, renascer, ainda, e progredir sem cessar, tal é a lei. Isso que está esculpido no túmulo de Kardec, esse é o túmulo de Kardec lá em Paris, e é uma frase fantástica. Nascer, morrer, renascer ainda, e progredir sempre, progredir sem cessar, tal é a lei. Então o processo reencarnatório é um processo natural, ordinário. E mais ainda, ascendente. A gente sempre vai ser melhor. Eu gosto muito quando a Marisa fala as coisas. Gente, nós estamos na melhor fase do nosso processo evolutivo. Olhar o passado é só desgraça. Talvez tenha algum espírito puro aqui que eu esteja colocando, faço essa ressalva para os espíritos puros, mas o nosso passado é só ladeira abaixo. Mas a gente está traçando um rumo ladeira acima. E é esse o espiritismo. Esse é o cristianismo nos convida. E a gente pode fazer isso todos juntos, compartilhando esses ensinamentos, mas, sobretudo, instruindo-nos. Como disse Paulo de Tarso ao João Marcos, o evangelista, né?
quando ele sai, quando ele deixa, não aguenta a viagem e tal, e vai, e ele abandona a viagem de Paulo. Paulo vira para João Marcos e fala o quê? Lamenta a situação, abraça João Marcos, que era um menino, depois que ele vai ser o evangelista. Era um menino, abraça e fala assim: não esqueça que o caminho evolutivo é feito em fileiras. Todos deverão chegar bem, mas aquele que se desgarra terá que chegar bem sozinho. Uma boa noite.